Nenhuma mulher jamais irá te machucar novamente. Uma sentença afiada como lâmina, cravada no silêncio da madrugada. Você está no carro, estacionado em frente ao apartamento dela, às 2 da manhã. Seu celular reluz com a inércia de 6 horas sem resposta. O peito aperta. A mente dispara teorias, e você resiste ao impulso de enviar outra mensagem desesperada. Não é a primeira vez, nem a 10ª. Rostos mudam, mas a sensação é a mesma. O vazio pulsando quando ela se afasta. A ansiedade congelando o cumprimento de digitando, a queda vertiginosa quando diz que não está pronta. Você promete, internamente, que da próxima vez será diferente, mais forte, mais estável, menos suscetível ao jogo dela. Mas sabe o que dói ainda mais? A verdade que você não quer admitir. O problema não é o jogo dela. É você que continua entrando nele. Hoje eu não vou te ensinar a construir muros, nem a se tornar frio ou insensível. Vou mostrar como se tornar um homem impossível de ferir, não com dureza, mas com imunidade total à validação externa, com a firme e inabalável convicção do seu próprio valor. A impotência que você sente é exatamente o que transborda nas suas ações e que afasta as mulheres que você quer atrair. Quando sua estabilidade emocional depende da validação dela, você exala uma necessidade que repele em vez de atrair. Mulheres percebem esse desespero e, em vez de aproximar, elas se afastam. A solução não está num controle melhor, está em abandonar a ilusão de controle. Força verdadeira não é sobre manipular o outro, mas sobre dominar sua narrativa interna. O que te fere quando você é ignorado ou rejeitado não vem da atitude dela, vem do gatilho que essa ação ativa em você. Dores antigas, inseguranças carregadas, histórias que contam que você não é suficiente. Quando ela não responde, não dói pela mensagem ausente. Dói pelo roteiro mental que você monta. Ela perdeu o interesse. Eu não sou bom o bastante. Ficarei sozinho para sempre. O acontecimento externo é só matéria-prima. A interpretação é que molda a dor. Quando ela escolhe outro, a devastação não é pela escolha. É pelo que você diz que isso significa. Não sou atraente. Sempre perco. Nunca serei amado. A escolha dela é um dado. Sua interpretação torna isso numa tortura psíquica. Esse entendimento é fundamental. Ele revela onde está seu verdadeiro poder. Você não controla as escolhas dela, mas pode controlar seu sentido sobre elas. Você não dita como ela age, mas pode narrar o significado de seus atos. A maioria dos homens equivoca o campo de batalha. Lutam para mudar o externo e ignoram o interno. Tornam-se mais atraentes, mais estratégicos, gastam energia tentando mudar resultados, mas o sofrimento persiste, porque quando a expectativa não é atendida, a ferida reaparece. O verdadeiro campo de batalha não é ela, é sua mente inconsciente, registro de rejeições, traumas, memórias que você ainda não transformou em consciência. Essas feridas guardadas traduzem um recado: a ausência é abandono, silêncio é rejeição. E atiram você para o abismo emocional, mesmo quando o evento, como uma mensagem cancelada, é irrelevante. Seu inconsciente ainda opera em meio automático, reagindo com dor desproporcional. Dentro dele estão os mecanismos de defesa que um dia te salvaram. Fuga emocional, perseguição agressiva, agradar desesperado. Eles ajudavam a sobreviver. Hoje sabotam cada conexão. Estes padrões ficam invisíveis até o mundo externo os ativar. Então você reage com intensidade que o assusta, sente emoções grandiosas demais para o que aconteceu, age em contradição com quem tenta ser. A cura começa quando essas feridas ocultas vão à luz, onde podem ser examinadas, entendidas, integradas. É doloroso envolver-se com o que você evitou, mas essa é a porta que fecha o ciclo de controle que vinha sendo exercido sobre você, invisivelmente. A imunidade emocional não nasce de levantar muralhas, nem de insensibilidade ao afeto feminino. Vem sim de integrar tudo que você é, inclusive o ferido, o carente, o vulnerável, em um ser inteiro imune ao impacto externo. Integração é honrar cada faceta interna, mesmo as que considera fracas. Para de combater seu desejo de conexão, seu medo de rejeição. Abraça, isso não te define, é parte da condição humana. Esse processo exige desmontar a persona, o escudo que mostra força enquanto escondem o verdadeiro você. Revelar que você quer amor, que rejeição dói, que insegurança existe, isso não é fraqueza, é escolha.
Quando você aceita sua sombra interior, ela perde o poder sobre você. Sua necessidade de validação se torna escolha consciente, não comportamento compulsivo. O medo vira sinal, não prisão. Integração também é aceitar. Dor é humana, não precisa fugir. Quando para de correr, ela para de te perseguir. Quando aceita a dor, ela deixa de controlar sua existência. Ser imune a manipulações exige individuação. Tornar-se inteiro, não massa de reações. Significa ter referência interna, estável, independentemente do que o mundo espera. Parar de ser o homem que você acredita que mulheres querem e ser quem você realmente é. É aí que nasce o poder autêntico, pelo reconhecimento honesto do que habita dentro. Isso significa identificar seus valores reais, desejos, forças e fraquezas, não a imagem idealizada que você mostra. Significa saber o que você realmente quer dos relacionamentos, não o que acha que deveria querer. Individuação exige criar validação interna que não dependa da aprovação externa. Aprender a se valorizar pela sua integridade, suas escolhas, sem precisar do olhar alheio, sentir-se bem consigo mesmo, mesmo sem aplausos. Esse caminho é solitário porque exige separar-se das expectativas coletivas que moldaram sua identidade. Você para de se encaixar em grupos que exigem renunciar ao seu eu autêntico, para de buscar a aprovação daqueles cuja aprovação exige traí-lo. Individuar é também dominar sua regulação emocional. Constatar que frustração interna pode ser acalmada pelo que você diz a si mesmo, que a motivação pode nascer de um diálogo íntimo e a fúria se acalmar perante uma perspectiva firme. Se você está começando a perceber que sua vulnerabilidade não vem da rejeição externa, mas das feridas internas, se entende que curar essas feridas é a chave para a imunidade emocional, então inscreva-se, toque no sininho, pois o que revelo hoje sobre imunidade psicológica pode transformar sua relação consigo mesmo e com todos ao seu redor. No instante em que assume total responsabilidade pela sua reação emocional, você reconquista seu poder interno. Isso não é autoacusação. É reconhecer que sua resposta às ações alheias está 100% sob seu comando, que você participa da sua dor, escrevendo a narrativa por trás dela. Essa responsabilidade se estende às suas escolhas e à dinâmica que permite. Se você atrai mulheres que te ferem, talvez esteja construindo esse padrão com as franquias que permite e os limites que não sustenta. Talvez tenha usado validação externa como droga para camuflar um vazio interno, como se buscasse nelas o que deveria fornecer a si mesmo: segurança, propósito, amor. Assumir isso dói. Você abandona o papel de vítima protegido pela rotina de culpar o mundo. É mais fácil atribuir culpa à crueldade alheia, à sociedade injusta, às circunstâncias adversas. Mas responsabilidade é libertação, porque revela seu poder de mudar o mundo, mudando a si mesmo. Quando você para de esperar condições externas para se sentir inteiro e constrói sua plenitude interna, você vira autor da sua história, de vítima a soberano emocional. Isso não significa tornar-se insensível, significa alcançar autonomia emocional, sentir emoções como conselheiras, não mandantes. Soberania começa ao compreender. Emoções são sinais, não sentenças. Rejeição é informação sobre um gatilho, não ordem para buscar aprovação. Solidão mostra que você precisa de conexão, não que deve aceitar qualquer migalha por atenção. Em vez de fugir das emoções difíceis, como muitos fazem com distrações ou vícios, você aprende a senti-las por completo, mantendo a escolha consciente das suas ações. Começa com feridas pequenas, rejeições sutis, críticas dignas, decepções moderadas. Você aprende a reagir sem autopunição, a manter o equilíbrio quando as emoções surgem. A soberania também exige integrar na sua alma as fontes internas do que você buscava nos outros. Não mais depender da aprovação feminina para sentir valor, cultivar sua autoestima. Não mais crer que precisa de atenção alheia para se sentir digno, encontrar propósito próprio. Não mais buscar afeto externo como prova de amor, praticar compaixão consigo. Quando sua imunidade emocional é real, o comportamento das mulheres deixa de ser central. A aprovação delas é boas-vindas, mas não obrigatória. A rejeição fere, mas não derruba. Os jogos podem ser intrigantes, mas não te devoram. O paradoxo moral. Menos você precisa de validação feminina, mais você se torna atraente para mulheres de verdade. Essa atração não nasce de manipulação ou hard to get.
nasce da autossuficiência autêntica, valor que irradia sem esforço. Mulheres se atraem por homens completos, não por homens carentes. Sua imunidade ao apego permite escolher. Isso eleva seu valor. Quando você não força a conquista, eleva seus padrões. E se algo ou alguém não está à altura, você se mantém íntegro, protegido do drama e da necessidade. Mulheres que se afastam diante da sua independência revelam, buscavam validação, não parceria. Aquelas que continuam, valem seu investimento, porque enxergam quem você é, não o que você dá para sustentar o ego deles. Elas buscam conexão, não adoração, companheirismo, não controle. Sua imunidade elimina a energia de desespero que repele. Quando não teme a perda, você brilha. É autêntico, não encena. Quando não corre para evitar rejeição, pode se entregar à conexão verdadeira. Cada mulher que te feriu, te presenteou com um mapa de feridas não cicatrizadas. Seus gatilhos são os sinais do seu inconsciente, apontando onde você ainda não se curou. Não fuja deles, use-os como caminhos para seu crescimento. Quando sentir aquela dor familiar de rejeição, não a elimine. Explore o que ela revela sobre crenças limitantes em você. Desequilíbrio, desvalorização, medo de ser substituído. Transformar o gatilho é senti-lo, mas também questionar as histórias que ele conta, pois grande parte da sua dor não vem dos fatos, vem da interpretação que você escolheu dar a eles. Ela não respondeu, mas isso não significa que perdeu o interesse. É apenas uma interpretação, entre muitas possíveis. Essa virada interna funciona melhor longe da tempestade emocional do relacionamento. Use a solidão para cicatrizar, fortalecer e criar imunidade, em vez de buscar outra distração para anestesiar a dor. O objetivo não é apagar sentimentos femininos, é calibrar suas reações à realidade, não amplificá-las com feridas antigas. Um homem saudável sente decepção, mas não ruína. Imunidade real nasce de um núcleo viril inabalável, propósito, direção e valor que não dependem de aprovação externa. Esse núcleo é seu guia interno, alimentado por sonhos seus, não por estratégias românticas. Seja na carreira, no corpo, na criação, na mente ou no serviço aos outros, escolha o que te nutre por dentro. Também vem de homens ao seu redor, amigos verdadeiros que oferecem apoio e espelham sua força. A falta disso te impõe carência de validação feminina. Inclua também práticas físicas que ressignifiquem sua presença corporal, treinar, margear rochas, lutar pela própria estatura. Seu corpo treinado torna-se evidência viva de competência, ancorando sua força emocional. Pense também, uma mente bem educada resiste a ser manobrada. Leitura profunda, debate, especialização, essas são armas de longevidade mental. A busca espiritual, conexão com algo que transborda o seu ego, dá perspectiva e dissolvência ao melodrama amoroso, mas talvez o mais radical seja reformular seus limites. Não ficar esperando que outros respeitem sua dignidade por pena. Decidir hoje. A mentira, o desrespeito, a manipulação emocional, a inconsistência são intoleráveis. Estabeleça seu não negociável como muralha invisível, não com gritos nem explicação, mas com ausência firme e consistente. Quando alguém violar você, responda com a força da sua ausência. Retire seu tempo, sua energia, sua atenção, sem aviso dramático. Essa é a fronteira que transforma ambiente hostil em solo cultivável, o último ato de autocuidado profano. O medo de que impor limites afaste as mulheres muitas vezes é real, e isso é uma virtude, não um erro. Afasta as que se aproximam para ferir, é uma função do seu escudo, não um defeito. Mulheres de valor respeitam homens com fronteiras, porque limites significam autorrespeito, e isso é magnetismo em estado bruto. Elas buscam segurança e liderança, não dependência emocional. E impor limites te protege de você mesmo, impede que você se entregue em relacionamentos de mão única. Quando você define o quanto está disposto a investir sem retorno, previne ressentimento e desespero. Imunidade emocional real exige algo mais profundo, construir uma vida plena e vibrante por si só, onde o amor é um complemento, não uma necessidade. Isso exige independência em todos os níveis, emocional, social, financeira, doméstica, recreativa, sexual. Ser emocionalmente independente é saber consolar-se, motivar-se, cultivar persistência, sem depender de validação externa. Socialmente significa conexões que não giram ao redor do romance, amigos, trabalho, comunidade. Financeiramente significa autonomia,
Escolher por atração, não necessidade. No lar significa saber cuidar de si, cozinhar, limpar, viver com dignidade sem delegar seu poder. Em lazer, significa ter interesses que satisfazem você sozinho, evitando carência mascarada por companhia. Sim, sexualmente também. Saber como lidar com seus impulsos sem desesperar por afeto. A proteção contra a manipulação feminina não vem de estratégias externas, vem da expansão da sua consciência. Aprender a observar padrões, a sair da reatividade emocional, a enxergar manipulações pela luz da presença. Isso exige discrição sobre seus próprios impulsos, ver a carência surgir, mas não ser tragado por ela. E entender, o vai e volta dela pode ser obra de controle, não de ambivalência emocional. Responda com estratégia, não com urgência. Reconhecer seus próprios padrões e gatilhos é a nova consciência, é perceber a queda antes dela acontecer. Quando sente a urgência de correr atrás ao perceber distanciamento, você pode escolher reagir com impulso ou com clareza. Essa consciência discrimina entre comportamento feminino autêntico e manipulação. Mulheres de valor não criam caos para prender sua atenção, elas têm valor genuíno por si só. Expansão da consciência também é colocar os relacionamentos em perspectiva. Seu valor não depende de paixão mutuada. Rejeição, então, deixa de ser sentença e vira informação. Imunidade emocional não requer fortaleza fria, requer cura, curar as feridas que te tornaram vulnerável à manipulação externa e construir uma base interna tão firme que ninguém mais a abala. Isso não é sobre deixar de amar, é sobre amar da posição do suficiente, não do carente, é amar com plenitude, não para preencher vazios. Quando sua força interior expulsa quem se alimenta de fraquezas, mulheres verdadeiras, aquelas que buscam parceria, não poder, começam a te encontrar. E isso não é coincidência, é efeito de um homem completo. O caminho não é fácil, exige encarar feridas, medos, o eu autêntico e suas reais necessidades. Mas é só ao encarar tudo que você realmente se liberta. A verdadeira imunidade faz com que rejeição se torne dado e não massacre. Crítica que ecoa feedback, não ataque. Comportamento alheio que vira dado, não gatilho. Você permanece aberto à conexão, mas imune ao controle. Não significa que nunca sentirá tristeza ou decepção, mas garantirá que esses sentimentos não te destruam, não te controlem, não definam quem você é. Você sente, respira, integra e retorna para seu centro, para seu propósito. E esse homem se torna irresistível para mulheres de verdade, porque ele não precisa de aprovação, mas ele definitivamente merece. Se este guia te mostrou que a liberdade relacional vem da cura interna e não da performance externa, então inscreva-se, toque no sininho e compartilhe com quem quer transcender o ciclo de carência e rejeição. A diferença entre o homem que se machuca e o homem que se mantém firme é simples. Um busca ser completo, o outro já se completa. Nenhuma mulher jamais irá te machucar novamente. Esse é o canto do cisne ou o grito de libertação. Você chegou até aqui, mas agora a pergunta é outra. Você age ou volta a ser presa do seu próprio roteiro? Ser emocionalmente inteiro não é neutralidade. É cortar o véu com um bisturi afiado. É se perder no labirinto da dúvida ou cruzar para o outro lado, inteiro. Quem não age, paga. Você conhece essa voz que te pergunta, mas e se ela se afastar? Ela insiste. Uma corda invisível puxando seu apego. É sinal de quem ainda não se libertou. Então, comente. Eu comando sem dizer nada. Essa é a senha dos que se rasgaram por dentro e ainda assim escolheram permanecer de pé. Você não precisa me ouvir. Você precisa ouvir o que sussurra dentro de você. Esse eco que diz, eu escolho quem me completa, não quem me completa para mim. Se recuar agora, não será o mundo que te esmagará. Será a vergonha devorando por dentro, a vergonha de, mesmo tendo visto, escolher voltar ao espelho doentio. Se suportou até aqui, aguenta o que vem depois. Nos vemos no próximo labirinto, em silêncio.